Os irmãos ali que vieram do Potira, né? Levanta a mão, irmãos que vieram do Potira aqui com o pastor Luiz Carlos, a pastora Elisângela também. Sejam bem-vindos, né? Sempre quando estiverem aqui, no nome de Jesus. Amém? Criancinhas estão saindo aí, né? As irmãs. Quando elas saem, queremos dizer, irmãos, que domingo, sendo já o segundo domingo de setembro, né? Setembro começou já sendo um domingo, né? Nós iremos fazer aqui, né, o nosso último batismo do ano, né? Creio que os irmãos pastores de suas congregações, né, se não entregaram, já vão entregar à secretária aí o número de pessoas que irão ser batizadas, né? E domingo quem vai batizar sou eu, né? Por quê? Porque eu vou batizar minha neta. Eu vou ter esse privilégio, né? Batizar minha netinha. Glória a Deus, né? Dei aqui uns conselhos a ela, né? Glória a Deus, né? E assim, aí domingo, batiza, eu quem irei descer as águas com os meus irmãos, né? Com todo prazer, certo? E nós temos algumas pessoas na sede que irão descer as águas, como também as conexões de vocês. E é mais um domingo abençoado que nós iremos ter, certo? Irmãos, depois veja isso aí para que a gente possa ter aqui um domingo, né? E vai ter duas coisas também importantes aqui. Eu queria que as mulheres viessem em peso. Domingo aqui eu disse que as mulheres da Shalom, né, elas têm feito a diferença. Cadê as mulheres? E eu disse mais, não só fez a diferença, mas elas são, podemos dizer, uns 70%, irmãos, do resultado desse ministério. Cadê as mulheres? Glória a Deus, né? E tem mais uma coisa, domingo, né? Nós iremos separar aqui, irmãs, para o ministério, né? Vai sair domingo aqui missionárias aqui no batismo. Eu disse missionárias. Eu falei no plural. Bom, nenhuma delas sabe ainda, certo? Elas não sabem ainda. Mas são, com certeza, duas mulheres de Deus que irão, na verdade, pastora quem vai depois dar essa notícia, né? As missionárias, elas são, né, elas já farão parte do quadro do ministério, né? Não sei se as pastoras já sabem, as que já foram consagradas. Vocês podem ter a carteirinha do ministério de pastora. Vocês podem ter a carteirinha, né, da convenção estadual, que é a CADES, a qual eu sou, né, sou a segunda pessoa, né, segundo vice. E vocês também podem ter também a carteirinha, a credencial nacional, né, ligado à nossa igreja do Pará, sede ali do pastor Samuel Câmara, né? De missionária para frente, tem o mesmo, né, tem o mesmo respaldo de pastores, tá bom? As irmãs que se não estavam sabendo disso, vocês podem também, fazer parte também, da convenção estadual, a qual eu sou segundo vice, e também da convenção nacional, tá bom? Depois a gente pode já ver isso aí, certo? Então, nós iremos agora, queridos, trazer aqui uma palavra. O tempo está, né, corrido, mas eu peço a graça do Senhor que os irmãos me ajudem em oração. E essa carta que Paulo
ele escreveu, né, da carta aos Romanos, né? Ele é o próprio autor dessa carta. A gente vê lá em Romanos 15:15, dizendo que ele é o próprio autor, né? Quem era Paulo, né? Paulo era um hebreu, né, da tribo de Benjamim, certo? Que nasceu numa cidade chamada Tarso, ali por volta do segundo ano depois de Cristo. E ele escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Corinto. Ele escreve essa carta ali por volta, né, do ano ali 58 depois de Cristo. E essa carta aos Romanos, querido, ela também é titulada, né, de doutrina da Catedral da Doutrina Cristã. Porque é uma carta que ela é uma carta doutrinária. Além de uma carta doutrinária, também é uma carta que ela ensina a gente a colocar o que nós aprendemos na prática. Se a gente bem observar essa carta, né? E eu tirei aqui hoje o capítulo de número 6, para a gente meditar um pouco. Eu gostaria aí da atenção dos irmãos, como já estão tendo, né? O que é que acontece? Nós iremos fazer aqui, né, um ensinamento aqui bem direto para os irmãos, que seja assim uma mensagem expositiva. Não sei se dá para a gente andar em todo o capítulo, mas iremos começar aqui devagarinho. Nós temos aqui até 10 horas para a gente terminar. E está tudo bem, amém? Olha aí, a maior parte vai embora, né? Depois de 9 horas, né? Se disser amém, vão ficar, tá bom? Então, né? Aí ele diz: o que diremos, pois? Esse capítulo ele já começa fazendo uma pergunta aos irmãos ali de Roma. O que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, maior? E aqui nós entendemos uma coisa, querido, que isso tem a intenção de dirigir totalmente, né, essa carta para os romanos, né? E aí a gente pode ver que aqui, olha só porque a graça ela é maior que o pecado, isso não significa que os crentes têm liberdade para pecar. E é o tema que eu coloquei. Coloca o tema agora aí, por favor. A graça nos livra do pecado. O que é que nós entendemos? Que pela lei ninguém foi salvo. Mas aprove a Deus que hoje, como nós temos na verdade hoje esse privilégio, e a graça de Deus ela tem nos alcançado, então a graça de Deus ela nos livra do pecado. Só que isso nós entendemos, irmãos, que pela graça ser maior que a lei, nós não temos também o direito de viver pecando. E o verso de número 2, ele mesmo responde, né? O próprio apóstolo Paulo diz: de modo nenhum, igreja, né? Nós que estamos mortos, olha só, para o pecado, como viveremos ainda
nele. Ou seja, fora com esse pensamento que isto aconteça. Se nós já estamos mortos para o pecado, ele está falando aqui no sentido da velha natureza. Da velha natureza. Quando diz de modo nenhum, nós que já estamos mortos. Para quê? Para o pecado. Aí diz, como nós iremos viver nele, se nós já estamos mortos para ele? Hein? Ou seja, aqui nós entendemos uma coisa, né? Quando ele diz, como viveremos ainda nele? Isto retrata que o crente agora está em Cristo. Amém? Isso retrata que agora nós estamos em Cristo. Ou seja, fala da velha natureza. Eu estava entendendo aqui uma coisa. O Espírito Santo, o que é que ele faz na nossa vida? Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida quando a gente aceita Cristo? Diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele nos convence, né? De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, convence que nós somos pecadores, que nós somos pecadores, não é isso? Ele mostra isso, a gente sente isso. Quando é que uma pessoa chega aqui na frente e diz, eu quero Cristo? Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo convenceu, né? Ele do pecado, da justiça e do juízo. Olha, essa vida que tu está levando, se tu continuar nela, tu irá, na verdade, para o inferno. É isso ou não? Se a vida que tu está levando agora tem aquela coisa. O que é que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele não força ninguém a vir aqui na frente. É a mesma coisa que eu dizer, pastor Cássio, vem aqui. Senhor, pode voltar. Eu forcei ele vir aqui? Hein? O Espírito Santo convence. Só que a pessoa só aceita, na verdade, a decisão se quiser. É a mesma história aqui. A Bíblia tem vários assuntos para nós que somos crentes em Jesus, para que a gente venha deixar. Porque tem muitas pessoas que é crente, mas ainda vivem em algumas coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, o pecado da avareza. O Espírito Santo, ele vai forçar você a deixar a avareza? Hein, pastor? Não. Mas você sabe que os avarentos, nenhum deles irão herdar os céus. Hein? Por quê? Porque é o mesmo pecado da feitiçaria e é o mesmo pecado da idolatria. Nem um idólatra, nem um feiticeiro herdará a vida eterna, ou seja, nenhum avarento. Mas quem quiser continuar sendo avarento, que continue. Só que o Espírito Santo, ele já falou. Só que ele não obriga ninguém a deixar a avareza
a deixar a prostituição, a deixar a mentira e outras coisas mais. Quem está entendendo? Aleluia. Então, aí ele diz, então, olha só. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele não está falando do batismo nas águas. Mas ele está falando aqui a respeito do nosso entendimento da morte de Cristo. E nós, como crente em Jesus, nós vivenciamos essa vida também da mesma forma. Você já morreu para o mundo? Foi falado hoje aqui. Amém? Então, ou seja, a morte, quando ele diz assim, olha só, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, diz claramente que esse batismo em Cristo não é em água, de maneira nenhuma, mas é em relação à sua morte. Vamos ver o que diz aí, Gálatas 3:27. O próprio apóstolo Paulo falando, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, portanto, todos quantos fostes batizados em Cristo, não está falando do batismo nas águas. Em Cristo vos revestistes do próprio Cristo. Ou seja, você agora, meu amado irmão, quem olhar para você, você que é crente em Jesus, essa pessoa vai ver Cristo na tua vida. Vai ver uma diferença. Rapaz, olha o fulano de tal, meu Deus. Quem ele era e quem ele era mesmo. E quem ele ou ela é hoje. O que é isso? É ser revestido da pessoa de Cristo. O crente, irmãos, ele é identificado em todos os locais aonde ele passa. Eu posso não ser identificado como pastor. Eu também não vou nem fazer questão. Mas me preocupa se eu estiver em um ambiente e alguém não me identificar como servo de Deus. Você está entendendo? Isso é um problema, na verdade, que pode ser que pessoas possam estar enfrentando. Ou seja, esse batismo aqui é exatamente estar revestido da pessoa de Jesus. Alguém olha para nós e vê Jesus na nossa vida. Isso, irmãos, é o suficiente. Paz. Às vezes eu passo, né? Pai, Senhor, pastor. Pai, Senhor, meu irmão. Às vezes a pessoa, eu nem conheço a pessoa, mas chama de pastor. Beleza. Mas me preocupava se alguém olhasse para mim e não visse em mim a pessoa de Jesus. Amém? Inteira você nessa noite, querido. Isso é importantíssimo para a nossa vida, meu. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós, quem? A igreja, diga igreja, em novidade de vida.
Aqui não está falando de uma roupa nova ou de um paletó que nós usamos. Não é isto. Não é essa novidade de vida, meu irmão, agora é uma vida nova com o Senhor, uma vida diferente daquela de outrora. Uma vida diferente daquela de outrora. Ou seja, e nós entendemos aqui uma coisa, olha só, né? Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele na sua ressurreição, e na sua ressurreição para uma novidade de vida, ou seja, uma vida nova. Aí a pergunta: a sua esposa vê isso em você? O seu esposo vê isso em você? O seu filho vê isso em você? O seu pai vê isso em você? Essa novidade de vida? Dizia um certo pastor, disse que o maior testemunho, irmãos, que o homem de Deus não sai da boca dele, mas sai da boca da esposa. Olha só, eu vi um aleluia aí. Quando aquela mulher diz: o meu marido era um santo homem de Deus, morreu, deixou algumas dívidas, porque ele tinha alimentado vários profetas. Mas ela disse: o meu marido, ele é um santo homem de Deus, o teu servo. Isso é lindo, não, irmãos? Será que a tua esposa pode dizer isso de você? Hein? É bom meditar nessa noite. Será que o teu esposo pode dizer isso de você? A minha mulher agora está em novidade de vida. Ou seja, tem uma vida nova, andando com o Senhor. Ela é uma crente, ele é um crente. Isso, irmão, já basta. Uma certa vez, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, conversa com meu esposo, ore por ele. O que foi que houve com aquilo? E o homem era grandão. O meu esposo, quando chega em casa, ele dá assim uma tainha assim na cama, nem orar, ora mais. Se joga, ainda bem que a cama lá é forte, senão já tinha quebrado. Ele já nem ora mais. Conversei com ele. Depois de alguns meses, o homem estava já no mundo. Estava já no Egito, irmão. Porque o Egito fica lá do outro lado daquele portão. E pronto. Nunca mais saiu de lá. Porque não orava mais. Já não era mais conhecido, não tinha mais novidade de vida. E começa assim. Né? Começa assim, depois fica uma pessoa comum. E depois da pessoa comum fica uma pessoa mundana. Quem está entendendo? Mas aqui diz, olha só, repetindo aqui, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, a glória do Pai, amém? Assim andemos, olha só, andemos também, nós em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança de sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ou seja, se há uma identificação na morte,
também vai ter uma identificação na ressurreição. Ou seja, essa ressurreição, quando Cristo ressurgiu, diz a Bíblia que agora, né, ele foi para o Pai, né? Aleluia, glória a Deus. E ali, ele foi totalmente com o corpo glorificado. Ou seja, você, né, que morreu, sepultado, ou seja, a velha natureza. E agora quem foi sepultado agora ele foi agora, ressurgiu na ressurreição de Cristo. Ou seja, ele agora ressurgiu o quê? Um homem diferente. Foi sepultado o velho homem e agora ressurgiu como um novo homem. Eu estava olhando aqui para o Célio, né? Glória a Deus. Fizemos um encontro com Deus, ele esteve lá, né? Mas o Célio, né? Ele, na verdade, glória a Deus que hoje é um homem de Deus, mas o Célio bateu muita cabeça. Foi, Célio? Encontrava aqui o Célio aqui, né? O Célio, rapaz, fala a verdade, mano. Só que depois o Célio deixou Cristo entrar nele de verdade, né? E está aí, hoje é um homem de Deus, né? 6 anos, né? Encontrar com o Célio aqui, né? Ele contava uma mentira, meu irmão, como se fosse verdade. Não era, Célio? Era desse jeito. E eu, como pastor, dizia, meu irmão, né? Eu chegava junto dele e dizia, rapaz, deixa de ser mentiroso. Era. Mas está aí, eu já é um homem de Deus, meu irmão. Por quê? Porque ele deixou agora, ele anda agora em novidade de vida. O pobre do Bruno, meu irmão, sofreu muito a mão dele. Mas hoje está aí, servindo ao Senhor lá no mesmo bairro, né? 4 anos. 6 anos. Olha só, você passa o tempo rápido. Casado, olha só. Meu irmão, até casamento o homem encontrou. Aí, a varoa, a serva de Deus. É isso, irmãos. Deus faz assim, né? Aleluia. Então, novidade de vida, gente, por favor. Sabendo isso que o novo, olha só, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ele quem? Cristo. Ou seja, está falando aqui da velha natureza. Diga, velha natureza. Foi crucificado com ele, Cristo Jesus. Ou seja, nós olhamos para a cruz e a gente vê que ali, aquele sacrifício, nós valorizamos e que foi através daquele sacrifício que Jesus Cristo teve na cruz do Calvário, que nos trouxe a graça da salvação. A gente valoriza a cruz. Você está entendendo essa noite? O velho homem, a velha natureza, gente, foi crucificado. O maior perigo para um crente é deixar o velho homem descer da cruz. Sabia disso? Fica crucificado com ele lá, com Cristo Jesus. Estou falando homem, mas também mulher. Porque se o velho homem foi crucificado, irmãos, até o nosso linguajar é diferente. A nossa palavra, ela é edificadora, amém? Você fala com as pessoas se dão bem, né? Tem pessoas, meu irmão, que
e falar contigo, meu querido, sai de perto, porque senão você vai morrer. Morrer espiritualmente. Porque essa pessoa, ela é aquele sobe e desce do velho homem. Mas o velho homem tem que estar lá, crucificado com quem? Com Cristo. Você está entendendo? Aleluia. Para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, o poder do pecado seja quebrado. Seja quebrado, ó, para que não sirvamos mais a quem? Ao pecado. Ou seja, para que nós não sirvamos mais o pecado, ou seja, ele está dizendo aqui que pode ser que alguém seja servo do pecado. Que alguém ainda não foi liberto do pecado. Um certo pastor dizia que tem pecado, né? E as pessoas já têm ele como assim, alguma coisa de estimação. Se não deixa, se não deixa, tá lá. Ele não deixa coisa nenhuma, ele nem quer deixar, e ai daquele que disser para ele deixar, ele fica revoltado. Quem está entendendo? São pecados de estimação, que muita gente ainda tem. Não sei se tem alguém aqui, que eu não sou, na verdade, nenhum adivinho. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Servo do pecado. Ou seja, ele está no pecado, e diz, não, vou esperar mais um tempo, vou continuar pecando, aí depois eu vou resolver se eu mando ele embora. Eu vou resolver se vou deixar ele. Aí diz, porque Jesus é amor. Claro que Jesus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Aleluia! Então, olha só, queridos e amados irmãos, vamos para frente. Para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, ele foi, né, houve uma substituição, né, na mente de Deus, e morremos com ele em base de nossa fé e de nossa crença. Porque, e se já morremos com Cristo, olha só, ele coloca, e se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Só há uma maneira de alguém viver com Deus. Só há uma maneira de nós vivermos com Deus se nós já tivermos morrido com quem? Com Cristo. Cremos que também com ele nós iremos, irmão, viver, amém? Ou seja, ter a vida, né, da ressurreição, que é a vida mais abundante. Veja o que diz João 10:10, por favor. João 10:10. O ladrão não vem, senão para quê? Roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz o quê? Eu vim para quê? Para que tenham vida e tenham com abundância. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu não só vou dar a vida, mas essa vida vai ser com abundância. Ou seja, vai ser muita vida nossa na pessoa de Jesus.
ouvida bastante. Aleluia. Mas, né, ele está falando, o ladrão não vem senão para roubar, matar, né, e destruir. Fala na pessoa de Satanás. Mas Jesus deu vida a todos nós. É por isso que o crente, irmãos, ele anda, mesmo na luta, na peleja, o crente anda sorrindo. Amém? Crente que anda, meu irmão, você olhar para baixo, alguma coisa está errada com ele. Sabia? Você se acorda de manhã, querido, e vê o nascer do sol. Que belo dia, Senhor. Mais um dia que tu me deste. É um dia que eu vou batalhar. É um outro dia de luta. Só que tu tem promessa na minha vida. E no final do dia eu vou contar a vitória. Seja qual for o dia. Mas agradeço ao Senhor. Cantamos aqui o segundo hino da harpa cristã que fala, né? Graças te dou, né? Hino maravilhoso. Né? Graças te dou pela minha esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela casa. Né? Pelo portas abertas, pelas provações também, Senhor. Graça por tudo. Sempre dê graça ao Senhor. Sempre louve a Ele. Né? Sabe por quê? Veja de onde você saiu e veja onde você está hoje. Isso basta, irmãos. Eu tenho certeza que você está hoje, aleluia, na situação que tu se encontrou hoje, está muito melhor do que naquele dia que tu aceitou a Jesus. Você está muito melhor. Isso é graça. Amém? Sabendo que Cristo tem ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido para o pecado, ou seja, para a velha natureza, né? E uma vez morreu, mas quanto ao viver, agora vive para Deus. Assim como o próprio Cristo vive para Deus, a nossa vida também está atrelada no Deus Todo-Poderoso. Você sente isso na tua vida, querido? A pior derrota do povo de Israel é ter reclamado e ter dito: lá no Egito tinha os panelões de carne, cebola. Quem gosta de cebola, né? No Egito tinha cebola, tinha comida. Mas ele não disse: no Egito eu era escravo. Ele disse isso. Quem é escravo do diabo nunca disse que é escravo do diabo. Você sabia disso, irmão? Reclamação. Só que aqui a palavra de Deus na nossa vida. Assim também vos considerai vós como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quem está morto para o pecado ele não vai ter nenhum efeito. Como é que o pecado vai mexer no morto? Um morto não tem nenhum efeito. Não mexe com nada. Isso no mundo espiritual. Morto para o pecado. Mas vivo para Deus na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Olha só.
Olha o que o apóstolo Paulo fala de uma forma direta para nós, como falaste para o povo, os irmãos ali em Roma. Devemos ter muito cuidado, analisar, né, a nossa vida. Como é que estou vivendo? Como é que eu estou tratando o pecado? Como é que o pecado, na verdade, está, na minha vida? Se eu já morri para o pecado? Hein? Então, e aí a gente pode ver exatamente, queridos e amados, olha só, não reine, ou seja, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, está falando de quê? A natureza pecaminosa. Não reine. Ou seja, que não venha, na verdade, o pecado reinar. Ou seja, dominar a nossa vida. Ou seja, a velha natureza. Porque a velha natureza, ela não morreu. Ela está lá, adormecida. O que era a velha natureza? Era o que você fazia antes de ser crente. O pecado dizia, vai, tu ia. O pecado dizia, faz isso, você fazia, eu fazia. Mas agora é diferente. Amém, igreja? Para obedecer às suas concupiscências, seus desejos carnais, nem tampouco apresentei os vossos membros. A quem? Ao pecado, ou seja, o nosso corpo mortal, como instrumento de iniquidade. Antes apresentai-vos a Deus, diga, apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos. Nossos membros, ou seja, é coração, é olhos, é boca, é mão, são os pés, tudo que se move no nosso corpo. Nós devemos ter esse cuidado, né? Não fazer de acordo com o que, na verdade, o pecado quer. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, antes apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, está falando de todo o nosso corpo. Esqueça aquela história que alguém diz assim, Deus só quer o... Faz isso. Essas pessoas, elas pensam que lá no céu tem várias câmaras frigoríficas para botar o coração lá. Você sabia disso? Deus só quer o coração. Aí tem até uns que querem se justificar. Deus sabe, conhece meu coração, conhece mesmo. Só que aqui o apóstolo Paulo diz que não é só o coração não, gente, é todo o nosso corpo. Amém? É todo o nosso corpo. Diz que tem pés que eles se apressam para o mal. Ou seja, todos os nossos membros têm que ser instrumento de justiça para Deus. Cuidado, né? Com a fofoca, né, irmão? Uma coisa feia, um fofoqueiro, né? Usando a boca, né, como instrumento do diabo. Né? Como é que a pessoa se dá o prazer de falar mal dos outros? Hein? Como é isso aí mesmo? Saia de perto, diga, saia de perto dessas pessoas. Diga, dessas pessoas.
e ore por ela, para Deus ter misericórdia da vida dela. Aleluia! Ou seja, agora o nosso corpo, irmão, tem que ser apresentado a Deus. E por fim eu quero ir logo lá, não deu para falar sobre tudo, mas vamos aqui pegar os últimos versículos aqui, por favor. Mas agora, olha só, liberto do pecado, diga liberto do pecado, liberto da velha natureza, né? Agora, feitos servos de Deus, olha só, tendes o vosso fruto em quê? Em santificação, ou seja, agora, tudo que você fizer, tudo que você realizar, seja em santificação, amém, igreja? E por fim, venha ter o quê? A vida eterna. E o 23 diz agora, diz aí, olha o 23. A igreja lê comigo aí, por favor. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso quem? Nosso Senhor. Fica de pé no nome de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Sempre que nós possamos dizer isso, irmãos, com confiança. E pronto. Vamos louvar o Senhor?